Vamos lá. Boa tarde, então, pessoal. Todo mundo aqui nos acompanha neste momento. Esse é o evento de encerramento de um dos projetos realizados pela Gestos, que foi financiado pela Embaixada dos Países Baixos. Né? O projeto Conhecer para Exercer lidou-se com os direitos LGBTQIA+, em que a gente teve um processo de formação e produção das cartilhas. Esse evento, então, esse encerramento, que vamos fazer o lançamento dessas cartilhas e a apresentação de algumas recomendações que foram surgindo ao longo do processo de desenvolvimento deste projeto. Né? Sem mais delongas, já começamos um pouquinho depois do horário, eu vou passar a fala a Jo Menezes, uma das coordenadoras da Gestos e que coordenou também essa atividade. Jo, boa tarde, palavra com você. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está aqui. Temos os professores e professoras aqui na sala, temos também alunos e alunas do nosso curso de formação. Então, a Gestos está muito feliz de fazer esse lançamento hoje, né, de estar entregando para a população LGBT instrumentos de defesa dos seus direitos. Então, eu gostaria de iniciar só apresentando a mim, que sou coordenadora de projetos da Gestos, mas também de apresentar a Gestos, né, para que todos possam conhecer melhor a instituição. A Gestos é uma organização não governamental que existe há 29 anos em Recife. Para o ano a gente vai completar 30 anos, e na nossa história sempre esteve presente, né, a defesa dos direitos das pessoas vivendo com HIV, a prevenção ao HIV e à AIDS, mas também o direito o direito e o respeito e a busca por reconhecimento da livre orientação sexual das pessoas e do respeito também à identidade de gênero das pessoas. Então, o trabalho da Gestos é também um trabalho no sentido da garantia de direitos da população LGBTQIA+. E aí, esse projeto, ele surgiu exatamente quando eu, Jair e Juliana, a gente dialogava aqui na Gestos, do quanto, principalmente, Juliana e Jair está no Conselho, né, de Direitos da População LGBTQIA+, e Juliana no Conselho Estadual de Saúde, na verdade, recebia-se muitas demandas, né, muitas perguntas sobre direitos da população LGBTQIA+, e a gente coincidiu, né, a gente já vinha conversando sobre isso, e coincidiu da abertura de um edital pela Embaixada dos Países Baixos, e a gente submeteu o projeto e, felizmente, fomos aprovados. Então, o projeto, eu vou ver se eu consigo projetar aqui, se eu consigo compartilhar. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Quem está na sala consegue? Massa. Então, a nossa ideia, né, era exatamente que o projeto pudesse fortalecer a ação de 40 ativistas LGBTQIA+, residentes no estado de Pernambuco, na região nordeste do Brasil, e produzir instrumentos educativos para sua atuação no campo da defesa dos direitos. E aí, para que essa população pudesse exatamente estar fortalecida e com esses instrumentos, nós pensamos em, primeiro, realizar um curso de formação, e esse curso de formação ele foi realizado em 4 módulos, né? Um módulo que tratou de direito ao trabalho, que foi a professora Manuela Alves, o módulo de direitos civis, que aí a professora, a professora Laura, saúde, com o professor Remo, e enfrentamento à LGBTQIA+, fobia, que foi a professora Ivanilda,
E aí nós tivemos ativistas de toda a região, todas as regiões do estado, não só da região metropolitana, mas de todas as regiões do estado de Pernambuco. E a partir desse diálogo nas aulas de formação, nós construímos 4 cartilhas, isso era do projeto, né, construir 4 cartilhas informativas sobre exatamente os 4 módulos do curso que havíamos oferecido para esses ativistas. E também, a partir do acompanhamento nas aulas, do diálogo do diálogo que acontecia nas aulas, na formação, nós também recolhemos, né, recomendações sobre direitos da população LGBTQIA+, e que vai ser enviado a casas legislativas de Pernambuco. Então, esse, bem sucintamente, eram os objetivos do projeto, e que nós conseguimos concluir, né, e que estamos exatamente hoje lançando as cartilhas, e vamos também, como disse Juliana, apresentar um pouco as recomendações que conseguimos absorver das falas das pessoas LGBTQIA+, que estavam presentes na formação. É isso. Então, acho que agora é passar a palavra para as pessoas, as professoras e professor que estavam aí presentes e em cada módulo, né, fazendo essa troca de conhecimentos e exatamente contribuindo para que esses e essas ativistas possam ter informações, possam ter, nesse diálogo, uma aprendizagem, e que a cartilha venha reforçar tudo isso que foi debatido no curso de formação. Então, a gente pode começar com Manuela Alves. Manu, olha ela aí. Olá, todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, pessoal, inicialmente eu queria dar boa tarde a todas e todos, registrar aqui a minha enorme satisfação de poder contribuir, ter sido convidada pela Gestos para contribuir com um projeto tão significativo e tão importante para o processo de empoderamento de nossas militâncias, visando construir equidade para a população LGBT em diversos espaços. Trazendo um pouco para a temática que abordei enquanto professora, a gente viu, e é isso que está retratado na cartilha, a gente viu muito sobre direitos da população LGBT nas relações de trabalho. A gente se debruçou um pouco para visualizar como o direito vê essas relações de trabalho e onde está garantido o enfrentamento a todo e qualquer tipo de LGBTfobia, né? E as ações inclusivas que podem ser adotadas no ambiente de trabalho. A gente viu onde tem previsão legal disso, tanto no texto constitucional quanto em leis que trabalham a matéria. E acredito que isso foi bem importante para a gente entender que a gente tem total consonância com tudo que a gente vem defendendo. A gente não vem inventando a roda, mas a gente vem pregando direito e respeito que já está previsto no nosso ordenamento jurídico vigente. A gente dialogou também sobre algumas ações afirmativas que as empresas podem adotar numa perspectiva, inclusive, de compliance antidiscriminatório, que a gente faz menção na cartilha, entendendo que práticas inclusivas podem ser pensadas todo o tempo, né? E são muito bem-vindas, como, por exemplo, processos seletivos direcionados para pessoas trans, como, por exemplo, comitês de diversidade, para pensar permanentemente políticas, como, por exemplo, políticas de ocupação de LGBTs em cargos de direção, e dentre algumas outras.
e a gente também se debruçou na demanda mais judicial mesmo. A Justiça do Trabalho, ela tem uma característica de ser bastante informal e da gente ter a participação de pessoas, inclusive sem a necessidade de advogado, estarem pleiteando seus direitos. Mas a gente dialogou sobre algumas atitudes estratégicas que poderiam facilitar um futuro processo, se fosse o caso, principalmente quando a gente tem assédio envolvido por questão de LGBTfobia. Então, a gente começou um pouco sobre como buscar provas que facilitem, né, uma defesa posterior e comprovar que houve assédio, né? Como, por exemplo, a gente falou muito de câmeras, a gente falou muito de câmeras no ambiente, e a gente falou muito sobre formas de tratamento de superiores, a gente falou muito sobre todo tipo de assédio que pode ser envolvido, todo tipo de bullying que pode acontecer dentro do ambiente de trabalho e que pode ensejar uma configuração de assédio com possibilidade de responsabilização. E a gente falou de responsabilização civil, responsabilização criminal e responsabilidade administrativa mesmo, né? Então, a gente deu uma conversada de forma bem ampla. E, ao final, a gente trouxe também alguns contatos de órgãos importantes que podem dar orientação e que podem servir para denúncias em casos de todo e qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Eu acredito que foi um trabalho muito produtivo feito com essa turma das gestas. Agradeço a cada um e a cada uma que se dispôs a participar dos encontros. Agradeço as gestos na pessoa de Ju, que esteve presente em todos os espaços e muitas vezes contribuiu, colocou, perguntou, e dizer que contribuir com esse projeto não foi um trabalho. Foi para mim um prazer, uma honra, e foi militância, como eu sempre costumo fazer. E que estou aberta todas as vezes que se fizer necessário uma fala de empoderamento, porque eu acredito que nós precisamos protagonizar esse processo de transformação e acredito muito que a população LGBTQIA+, pode sim, pode e deve estar buscando conhecer os instrumentos que estão à nossa disposição para que a gente possa garantir equidade em todos os espaços. Muito obrigada. Obrigada, Manu. Para a gente foi uma honra ter você. A gente sabe das limitações de tempo de todas as pessoas e você reservou um tempo e uma dedicação massa para estar fazendo essas contribuições nesse diálogo. Então, muito obrigada. A Gestos agradece muito, tem muita honra mesmo de ter você, uma pessoa tão engajada e tão potente, né, na OAB, no direito da defesa das mulheres negras também. Então, a gente tem muita honra, viu? Um abraço. Júlia, agora chamamos quem? Júlia, me ajuda aí. Fiquei nervosa. Chamamos Laura. Bora, Laurinha. Olá, todo mundo que está presente aqui. Está todo mundo me ouvindo? Ouvimos bem. Ok. Se alguém quiser me referenciar de nome para pessoas surdas, assim o meu sinal, ok? Então, sempre é uma honra estar junto com as Gestos e toda a equipe, né? Foi um prazer dar aula, assim, né? Não digo nem dar aula, assim, porque dar aula seria somente, talvez, ensinar, né? Aprender junto com todo mundo que participou, né, desse projeto. O aprendizado, ele é diário, principalmente quando se trata de direitos humanos, porque tem novidade o tempo todo, e igualmente o direito, né? Porque sempre tem normas jurídicas, jurisprudências, novos julgados, garantindo os direitos da população LGBTQIA+. A minha parte nesse projeto, né, foi o direito civil, que é um direito muito amplo, então eu precisei focar em alguns aspectos, e a minha escolha foi, a nossa escolha, né, a minha escolha junto com a Gestos, foi o direito das famílias, né, das famílias e não da família, porque a gente tem diversos formatos de famílias aí garantidos pelo direito constitucional, né, pelo direito brasileiro.
E então a gente focou um pouco também sobre os princípios constitucionais, né, da dignidade humana, da flexibilização dos direitos humanos, que nenhum deles, nem o próprio direito à vida, é um direito absoluto, né? Tudo vai depender do caso concreto para a gente poder aplicar de forma mais eficaz, né? Conforme cada situação que for apresentada no nosso dia a dia, né? E no judiciário. Dentro do direito das famílias, foi apresentado vários tipos de família, né? E também, vou só dar uma olhadinha aqui na cartilha, porque foram diversos pontos que foram abordados, né? E no direito de família também, a gente apresentou, por exemplo, a possibilidade da fertilização in vitro, né, que é uma possibilidade ainda existe bastante dificuldade da gente garantir no sistema público de saúde aqui no Brasil, e foi dialogado as formas, nas possibilidades de conseguir garantir, né, tanto a adoção como o ganho, né, fim da filiação biológica. Também foi apresentado sobre a questão da emenda constitucional, né, das cláusulas pétreas, que é daquilo que não pode ser alterado, né, e nem diminuído na Constituição Federal, que são os direitos humanos. O princípio da igualdade, da isonomia jurídica, sobre a mutação constitucional, né, e também sobre o direito à livre sexualidade, sobre a união estável, casamento homoafetivo, a diferença entre os regimes, né, na união estável e no casamento, o nome social na escola, já que a família é uma instituição que ela está presente na escola, né, é um dos ambientes de sociabilidade da criança e do adolescente LGBTQIA+, né, que os problemas gerados na escola, eles refletem, né, na instituição familiar e vice-versa. Foi falado sobre o nome social da criança e adolescente na escola, como utilizar, como requerer, o que fazer caso esse direito não seja garantido. Também a gente conversou um pouco sobre a linguagem não binária, inclusiva de gênero, tanto dentro do meio familiar como na escola, né, que é um assunto que ele está bastante refletido aí no legislativo, né? Ocorreram diversas proibições em diversos municípios de falar sobre a linguagem inclusiva ou não binária na escola, e como rebater isso, né? Como evitar que esse tipo de legislação que proíbe o uso da linguagem não binária ou inclusiva dentro da escola não ocorra, porque de algum modo o uso dessa linguagem não binária ou linguagem inclusiva, porque não existe uma nomenclatura exata para se referir a essa questão ainda, é um meio de inclusão, né? Porque se a criança ou adolescente, por exemplo, que enfrenta violência familiar, discriminação em virtude de seu gênero ou de sua sexualidade, muitas vezes comenta isso na escola. E cabe à instituição da escola também combater isso e conversar com essa família para que essa criança e esse adolescente se desenvolvam da melhor forma. Também, em relação à questão do direito de família, foi conversado rapidamente sobre a certidão de nascimento, por exemplo, de pessoas intersexo, né, como fazer esse registro, buscando garantir, né, e viabilizar os direitos da criança nesse sentido. E, no mais, tiramos várias dúvidas e conversamos a forma de garantir os direitos humanos, né, dessas famílias, não só de que tem crianças e adolescentes LGBTQIA+, mas de pais e mães, né, que se reconhecem como pessoas LGBTQIA+. E assim, é um prazer, né? Sempre é um prazer estar com vocês, como o Manu disse, para mim também, né, é uma honra estar sendo convidada sempre para estar junto com vocês. O trabalho das gestas é muito incrível, assim, é honroso o que vocês fazem.
É importante a gente estar sempre lutando, sempre revendo, né, nossos conhecimentos, porque é assim que a gente pode garantir os direitos humanos de pessoas vulneráveis. É isso, minha gente. Muito obrigada. Obrigada, Laura, que é nossa parceira sempre, sempre também. A gente quer agradecer muito as contribuições de Laura, que tem uma experiência incrível na defesa de pessoas LGBTQIA+, dos direitos das pessoas LGBTQIA+. E agora a gente passa para a Remo, não é isso? Sim, estão me Vamos lá, ouvindo? Remo. Tudo bom, Estamos, João? querido. Boa tarde a todos e todas. Para mim, assim como foi colocado pelos demais, né, pelas colegas, foi um prazer, né? Foi uma atividade bem importante, né? Eu acho. E, enfim, no campo da saúde, foi importante para a gente refletir, né, e pensar como a LGBTQI-fobia, ela, assim como outras formas de opressão, né, numa sociedade que também é machista e também é racista, ela, por ser essas questões, por serem estruturantes, né, estarem em desenvolvimento da sociedade ao longo dos tempos, como isso rebate no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa vida, né, e, é, e o que ocasiona, né, o que gera nos diversos campos da nossa saúde. Então, a LGBTQI-fobia, vista como uma questão estruturante, né, no campo da saúde, não poderíamos deixar de estabelecer uma relação nas diversas dimensões de como é que a saúde se dá na vida do indivíduo, né? Seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista biológico, seja do ponto de vista espiritual. E aí foi nessa perspectiva que a gente discutiu um pouco de saúde de LGBTQIA+, né, na perspectiva do direito e de como esse debate ele não poderia acontecer de forma deslocada da garantia de políticas públicas, não é? Pensando em respostas e de como nós, não sociedade civil, como nós LGBTQIA+, organizados, poderíamos nos mobilizar para que a gente pudesse, juntamente com o Estado, né, pensar uma política pública que de fato desse conta, que de fato dê conta das nossas questões, não é? Especialmente no que eu facilitei no campo da saúde, mas tentando dar conta de uma necessidade de formação urgente, né, ainda urgente, que é da falta de diálogo e da invisibilidade da nossa temática no campo do direito. Então, nós também não deixamos de pensar e de refletir, de exaltar o que já está colocado, o que foi conquista do movimento e desses debates que nós vemos travando há tanto tempo, né, e que são pauta, né, das organizações, assim como da Gestos. Então, tivemos a oportunidade de refletir o que está colocado, de otimizar e pensar maneiras da gente pegar, inclusive reproduzir boas práticas nos nossos espaços de sociabilidade, né? Pensando a gente como sujeito LGBTQIA+, nos nossos espaços de atuação, isso é extremamente importante de ser colocado. O curso tinha uma dimensão que também era regionalizada, né? Então, nós pudemos conversar um pouco, não só sobre saúde do ponto de vista geral, mas também a gente poder visualizar que há demandas específicas, né? Não só no que se refere à questão das identidades, mas também às localidades, do que é a demanda que é apresentada para o serviço público até a resposta ou as condições, as estratégias que nós iríamos estabelecer para a gente poder alcançar, de fato, a política pública de saúde, tal como aquela que foi pensada de uma maneira ideal, né, na perspectiva da universalidade, da equidade, enfim, que está no campo ainda como é que eu posso dizer, no campo ideal, né, muitas vezes formal, que a gente ainda precisa construir as escadinhas. E então nós não deixamos de refletir, de dialogar, de trocar, né, experiências e, enfim, informações, no sentido de deixar bem construído esse entendimento, né, de que
de que nós temos demandas de saúde, que as demandas elas estão relacionadas ao desenvolvimento nosso ao longo da nossa vida, que se trata de uma questão estruturante, que por isso rebate nas diversas dimensões da saúde, da nossa saúde, não é? E que precisam de respostas que deem conta dessa complexidade para que a gente possa alcançar um debate, como é que eu poderia dizer, mais profundo até, sobre saúde, numa perspectiva de plenitude, e não necessariamente de adoecimento, não é? Entendendo que existe, mas que também há necessidade da gente se perceber nesse processo todo para que a gente consiga se fortalecer e consigamos ser, né? Sermos LGBTQIA+, sermos plenos nesse contexto desafiador, mas que a gente está aí se cuidando e tentando se fortalecer para que a gente possa se posicionar, especialmente nós, que tivemos a oportunidade de discutir isso no curso, que temos a oportunidade de trocar questões e força e luta na militância. E aí foi bem nessa perspectiva o curso. Eu agradeço a oportunidade da troca, né, desse reencontro com a militância e com as gestos, enfim. Estou à disposição de todos vocês e todas para os próximos desafios, porque não acabam, né? A gente está no momento decisivo e não tem como não destacar isso agora, seja no campo da saúde e no campo dos outros direitos. Vamos embora, que tem mais. Um cheiro. Um abraço, meu querido. Obrigada por sua contribuição. Foi muito bom você trazer exatamente essa questão dos territórios, né, de como em cada território se estrutura, a saúde se estrutura, as dificuldades. E é isso, né? Como você disse, é luta. A gente está num ano super decisivo e a gente precisa estar muito organizado, e juntos e juntas e juntos para seguir adiante, né, na E conquista. cuidando, né? E na efetivação desse direito, né? Que isso é o que é mais difícil e fundamental. Então, vamos lá, agora a gente vai ouvir a professora Ivanilda, nossa querida Dida, que está aqui, maravilhosa, falando direto do Rio de Janeiro com a gente. Bora, Dida. Oi, Jô, tudo bem? Bem-vinda, querida. Obrigada. Eu fiquei muito feliz quando a Juju me convidou, né, para fazer parte do processo. Me senti um pouquinho em Recife, assim, me senti um pouquinho em casa. Foi muito prazeroso mesmo. Foi uma grande honra. Contem comigo sempre que vocês precisarem, que eu puder estar contribuindo, eu vou estar junto, porque eu acho que foi um processo muito importante para todo mundo que participou. Eu quero agradecer a todo mundo que participou dos nossos encontros, todas, todos e todes. Foi muito gratificante e enriquecedor mesmo nossos debates, as nossas conversas, né, sobre todos os temas que a gente tratou. E eu queria destacar assim, alguns pontos das nossas conversas, assim, para quem está nos escutando aí agora. O nosso tema era um tema relacionado às violências. E como um tema relacionado à violência, eu não queria só focar na criminalização da LGBTI-fobia, porque, claro, obviamente, né, que é importante a gente ter uma criminalização dos crimes de ódio. A criminalização dos crimes de ódio, ela nos coloca, digamos assim, dentro da realidade da segurança pública. E a gente sabe o quanto desafiador isso é né, no número de crimes LGBTI que a gente tem no país, um país que mais mata as LGBTIs no mundo, e que no último ano a gente teve um acréscimo de 33% das mortes. Então, isso é muito significativo, a gente ter a criminalização. Ter a criminalização envolve também a gente começar, ou pelo menos acredita-se, né, começar a ter dados sobre as violências, que é algo que a gente também não tem. Então, nós, população LGBTI, somos muito excluídas de dados sobre a nossa existência, seja a nossa existência feliz, seja a nossa existência dos nossos relacionamentos, dos nossos afetos, das nossas identidades, mas também a nossa existência quando temos nossos direitos violados. Não existe um relatório nacional que diga qual é o número realmente das violências que nós sofremos. Por quê? Porque todos os relatórios que nós temos são relatórios que se baseiam em números publicados na mídia. Então, são aqueles assassinatos, são aquelas situações que quem fez a pesquisa, os pesquisadores, pesquisadoras que se envolveram, conseguem identificar que aquele fato se trata de uma vítima LGBTI.
mas muitos mais, né, um número muito maior de crimes acontecem sem que ninguém tenha essa identificação. Por quê? Porque até hoje os formulários públicos, os registros de ocorrência não registram que aquele crime foi cometido por LGBTfobia, que aquela vítima era uma vítima LGBTI. E isso mesmo depois da decisão do STF. E aí, na cartilha, eu cito vários estudos que trabalham com isso. E assim, Ju, isso é muito importante. Eu queria muito destacar para vocês que na minha cartilha eu fiz muita questão das notas de rodapé, né? Por quê? Porque nas notas de rodapé tem vários estudos interessantíssimos que as pessoas se esmeraram em mostrar. Por exemplo, tem um estudo forte da All Out, no qual eles mostram que existem muitas barreiras ainda a serem derrubadas para que as pessoas LGBTI tenham realmente acesso a uma segurança pública de qualidade. E dentro dessas barreiras, eu destaquei nas nossas recomendações algumas. Uma delas é que você precisa ter, como eu disse, dados. Então, você precisa ter esses registros. Ontem, antes de ontem, foi lançado um formulário pelo Conselho Nacional de Justiça, não sei se todo mundo viu, formulário Rogéria, que é um formulário que o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza online agora, para que pessoas LGBT possam narrar as situações de violência que sofreram. E aí o Conselho Nacional de Justiça vai ter um dado sobre essas violências que ele vai poder, digamos assim, sistematizar anualmente para que a gente tenha algum dado mais oficial, não seja só dados de notícias. Porém, além disso, a gente precisa adaptar as forças de segurança pública ao atendimento, porque não adianta a gente ter a criminalização e uma travesti chegar para denunciar uma violência e ser revitimizada na delegacia, né? Não adianta a travesti chegar lá para denunciar uma violência e, ao contrário, ser criminalizada na delegacia, né? Então, a gente não pode ter esse tipo de situação. E para a gente não ter esse tipo de situação, a discussão sobre violência vai muito além da discussão sobre criminalização. Ela vai para uma discussão de educação, de campanhas públicas, de combate à LGBTfobia de uma forma bem mais ampla do que somente, né, na ideia de penalizar o responsável direto por uma LGBTfobia. Então, esse foi o tratamento que eu quis dar ao tema nos nossos encontros. E, para isso, a gente discutiu como o sistema de justiça funciona, quais são os órgãos do sistema de justiça, qual é a responsabilidade de cada um dos órgãos, para que a gente tenha uma visão sistêmica de como cada um de nós pode agir, especialmente os ativistas, as ativistas que estavam conosco nos nossos encontros, possam saber a quem procurar, a quem recorrer, como recorrer na hora em que uma situação dessa ocorre. Mas também possam pensar com essas instituições preventivamente, para que a gente possa tentar evitar as violências, porque o grande debate sobre violência é, um lado, é a responsabilização de quem cometeu a violência e a gente ter essa responsabilização. Mas outro lado, muito maior, é a gente ter uma educação que permita que as violências não ocorram, né? É a prevenção à violência. E a prevenção à violência ela só ocorre com a prevenção à LGBTfobia. A LGBTfobia institucional, a LGBTfobia estrutural. E para isso a gente tem que ter educação nas escolas que trate de temas como diversidade sexual. Então a gente tem que ter desmistificar essa ideia de que há uma tal de ideologia de gênero, né? E a gente tem que dizer, não, ideologia de gênero é você não querer debater, você querer dizer que só existem dois gêneros de um determinado modo e que eles têm um determinado papel social que já está previamente definido. O que a gente faz não é ideologia de gênero, isso é o que vocês fazem, né? O que a gente faz é rediscutir essas barreiras e mostrar que você tem diversos tipos de identidade, diversos tipos de orientação, diversas possibilidades de vivência e que todas elas são válidas e que todas as pessoas têm direitos independente, né, dessas características, dessas questões que nos envolvem, que nos identificam, mas que não são também as únicas coisas que nos identificam, né? Nós somos seres humanos complexos. Então, o debate sobre violência e enfrentamento à LGBTfobia que nós conseguimos trazer no grupo foi muito rico por isso, porque a gente fez um debate que foi substanciado em algo que é discussão sobre o que é violência, discussão sobre o que é o sistema de justiça e o que a gente pode esperar dele, o que é o sistema de segurança pública, como é importante a gente ter dados e informações sobre tudo isso para que a gente possa, inclusive, nortear as políticas públicas e como
essencial que a gente possa fazer um combate realmente profundo à LGBTfobia e que, para isso, a gente precisa de educação, a gente precisa de campanhas públicas, a gente precisa que as instituições se adaptem e considerem o tema relevante e possam fazer processos formativos com seus membros para que eles também saibam tratar esses temas. Eu finalizo assim destacando que uma má concepção muito forte em relação à questão da violência é justamente que muitas vezes ela ocorre com pessoas que têm relações sexuais com pessoas LGBTI, né? Então, a travesti é assassinada por alguém que teve uma relação sexual com ela. O homem é assassinado por uma pessoa que teve relação sexual com aquele homem, né? Por um outro homem que teve relação com ele. E isso, por muito tempo, foi utilizado pela segurança pública como um fator para dizer que, então, não era LGBTfobia, né? Se a pessoa se relacionou, então a pessoa também é LGBT e, portanto, não estaria cometendo LGBTfobia. E isso não é verdade, a gente sabe disso, inúmeros estudos demonstram que não é assim, muito pelo contrário, né? Que são nessas relações que muitas vezes a LGBTfobia internalizada, né, mal processada, ela vai causar violência e ela vai justificar que aquela pessoa cometa uma violência naquele momento. E, portanto, as situações de violência são muito complexas e não podem ser analisadas por uma ótica única e enviesada. Então, a gente vê aí, a gente usou, por exemplo, o caso do Lucas Fortuna, né, que a polícia dizia que tinha sido latrocínio. Então, infelizmente, a gente tem muitas situações como essa. E para a gente desmistificar tudo isso, só com muita educação, só com muito processo formativo, e isso as instituições precisam se abrir. E precisam se abrir para escutar cada um de nós, né? Precisam se abrir para escutar as pessoas LGBT que estão estudando, que estão produzindo, que estão no ativismo, que estão na luta e que vão saber realmente propor políticas internas nas instituições e políticas públicas para a população que sejam realmente eficazes. Então, o meu desejo é que a gente consiga ter mais participação social nas políticas públicas, que a gente consiga entender a complexidade do que é debater violência contra as pessoas LGBT nesse país hoje e que a gente realmente consiga, aos poucos, diminuir essa violência. Para isso, a gente precisa diminuir a violência política, para a gente precisa garantir realmente que os direitos sejam respeitados e contar com as instituições para isso. Então, acho que é muito importante que a gente divulgue esse formulário do Conselho Nacional de Justiça. Queria falar para todo mundo que ainda não conheceu, jogar no Google, pegar lá formulário Rogéria, porque a gente precisa pressionar as instituições para que elas funcionem a nosso favor. E aí, como eu sempre disse nos nossos encontros, para a gente pressionar, a gente tem que mostrar para elas o que está acontecendo, né? A gente tem que mostrar as violências para que as pessoas não possam dizer, mas eu não sabia, eu não tinha o dado, eu não tinha informação. Não, olha aqui, a gente está organizado, mostrando o que está acontecendo e vocês precisam, nas suas tarefas institucionais, agirem, né? Então, acho que é isso que a gente quis trabalhar no nosso módulo. E eu agradeço muito a você, ao Jair, a Juliana, pela oportunidade de estar aí, e a todos e todas que estiveram junto comigo nesses encontros. Foi um grande prazer, vocês sabem disso. Estou aqui à disposição de vocês sempre no que puder contribuir. Obrigada, Dida. Foi muito, muito importante que você estivesse com a gente. A gente sabe do quanto você também trouxe muitas questões interessantes para dividir, né, com todo mundo e como foi produtiva essa soma, né, junto com todos os alunos. Então, a gente quer agradecer muito. E agora a gente também, como a gente tem algumas pessoas que estão aqui na sala que participaram do curso, a gente vai abrir um pouquinho para que cada um fale um pouquinho. A gente tinha pedido especialmente a Samantha e Cândido para fazer isso, mas se der ainda um tempinho, a gente pode abrir um pouquinho mais para as outras, mas vamos ver aqui como é que está, porque o tempo está bem apertado. Vamos lá, Cândido. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todos. Sou José Cândido, sou usuário da Gestos, sou gay e fico muito feliz por ter participado desse importantíssimo projeto, né? Que, como diz o nome, é conhecer para exercer. Pego uma carona nesse nome e interpreto que conhecer
para exercer, né? Quando a gente conhece, a gente exerce nosso direito, né? Nossa cidadania, né? E também aprende para defender as políticas públicas relacionadas a LGBTs, que são poucas políticas, né? A gente precisa estar no ativismo e discutindo também na nossa sociedade a importância de implementação de políticas públicas para LGBTs, que, apesar de todo o avanço que nós também compreendemos que tivemos na política LGBT, ainda enfrentamos muitas LGBTfobia, né? Isso prejudica bastante no exercício da cidadania de nós LGBTs. Então, é por aí mesmo, fico mais uma vez feliz por ter participado desse projeto tão importante. Quero agradecer a Remo, a Manuela, a Laura, a Jo, Jair, Vanilda, a nossa querida Juliana, e dizer, né, que é importante esse projeto para que venha outros tipos de projetos como esse, para nos fortalecer como LGBTs. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Cândido. Agora a palavra está com Samantha Valentine, nossa cientista social. Ah, que maravilha! Já fiquei um Valentine, eu disse, gente do céu, uma coisa bem, além de cientista social, provavelmente sexóloga, né? Futuramente, Jo já deu uma, né, uma fisgada aí. Então, gente, boa tarde a todas, todos e todas. Assim, como Cândido, esse curso é um curso de muita potência, né? Porque a Gesto tem essa capacidade de dialogar tanto para com as pessoas que estão iniciando o processo de ativismo, como para também com as pessoas que já são lideranças, né? E que precisam estar atualizadas, né? E lutar por direitos claros, né? Direitos que, infelizmente, no contexto atual, têm sido muito atacados, né? Então, um curso que parte dessa perspectiva de garantia de direito, de como a gente pode construir, né, propor, de certa forma, dialogar, né, nessa perspectiva das políticas públicas nos diversos campos, saúde, trabalho, para mim, né, é muito mais bem aprofundado, né? A GES, como sempre, com essa capacidade metodológica, teórica, prática, né, de levar a gente para outros lugares aos quais a gente pensava que já sabia, né? Eu lembro que, como eu comecei na Gestos, eu fiquei pensando, eita, a gente vai se tornando, de certa forma, né, lideranças, e a gente pensa que vai ficar sabendo de tudo depois, né? E hoje, enquanto liderança à frente de uma instituição, né, que é a Anatrap, né, eu vejo que eu não sei de nada, né? E que eu preciso aprender muito com a Gestos, com Cândido, né, com Juliana, com Jo, com Jair, com Manuela, com todos os professores de Remo, com todo mundo, né? A gente precisa estar sempre nessa conexão em rede, e principalmente em tempos tão sombrios, onde a gente precisa defender a nossa democracia a todo custo. Eu queria agradecer muito, eu fico muito feliz em participar, né, desses cursos. Faço questão de participar, Gestos abriu edital, eu estou lá, pode ver que eu estou lá, porque eu sei a potência que é participar e fortalecer essa instituição tão potente, né, no Brasil e aqui em toda a América Latina já, praticamente, né? Um cheiro, gente, feliz demais, muito obrigada pelo espaço e pela oportunidade. Obrigada. Gente, como a gente está muito apertado, mas eu queria dizer que de tempo, eu queria dizer que é muito bom também ter Felipe aqui, Felipe Paraíso, né, que participou também ativamente. Nossa queridíssima Adônias, participativíssima, ativista do Agreste, né, e está aqui com a gente, maravilhosa. E vamos seguir, tá? Vamos seguir, que agora temos Juliana César conduzindo aí. Vamos lá, pessoal. Como logo no início comentei, já comentou, ao longo do processo
né, do curso, da formação, foram surgindo, ao longo dos debates, algumas recomendações para os poderes públicos sobre modos, como necessidades, demandas, para que a população LGBTI a mais possa exercer os seus direitos, a gente tenha políticas públicas adequadas. Então, eu vou apenas lê-las, né, para que a gente possa depois fazer um encaminhamento delas aos poderes públicos. Como o João mencionou no início, essas recomendações são voltadas principalmente aos poderes públicos para que estabeleçam, então, políticas que atendam essas demandas que foram identificadas como as mais frequentes no dia a dia, das mais prementes que a gente precisa. Então, por exemplo, uma das primeiras que a gente pode mencionar, e que ela veio logo no início, acho que foi na primeira aula já, que é a realização de uma formação em diversidade, acolhimento e atendimento das pessoas LGBTQIA+, para profissionais dos serviços. Isso de uma maneira geral, mas foi muito abordado para as questões de saúde e assistência social. Essas formações elas podem ser promovidas, então, especificamente para equipamentos específicos de atenção a essa população nos estados e nos municípios, né? Assim como, por exemplo, a Coordenadoria Estadual LGBT, escolas de formação continuada do SUS e do SUAS que existem, estão à disposição a partir das demandas, isso a partir da Política Nacional de Formação dos Profissionais. Então, a gente pode contar com pessoas LGBTQIA+, das organizações e redes de defesa também da população nessas formações. A ideia é que a gente junte tanto o poder público com a participação das organizações da sociedade civil e ativistas para que a formação seja a mais ampla e próxima da realidade possível para a gente melhorar a qualidade do atendimento, do acolhimento para a população LGBTQIA+, nos diversos serviços públicos. Uma outra recomendação, ela caminha com ela, é reunir a população LGBTQIA+, para o fortalecimento da luta, né, da integração social no território e junto aos serviços. Se, de um lado, a gente quer que o poder público, como na recomendação anterior, preste essa formação para profissionais de saúde, a gente também pode fazer com que a população LGBTQIA+, ela também se fortaleça através, por exemplo, de uma formação de um grupo de atenção integral à saúde que promova rodas de conversa que sejam periódicas, né, num serviço que seja sensível, que as pessoas se sintam acolhidas nesse serviço para que possam conversar. E aí ele pode ser da rede de saúde ou com outra assistência social, como a gente mencionou, para que existam esses momentos de espaço de acolhimento e de troca de experiências da própria população. Em relação especificamente ao enfrentamento da violência, surgiram diversas recomendações, como o Dida até mencionou na fala dela. A gente tem essa de uma criação de legislação municipal, estadual e federal que promova campanhas educativas para a população, cursos de formação para servidores dos diversos poderes do sistema de justiça, que assegurem o enfrentamento da LGBTQIA+, fobia institucional e os direitos também das próprias e próprios servidoras e servidores da população LGBTQIA+. Também uma demanda antiga é a inclusão dos formulários de atendimento de saúde, sociais e de segurança pública que identifiquem a sexualidade, a identidade de gênero e também um possível caráter LGBTQIA+, fóbico da violência que foi perpetrada, no caso, né, claro, das questões de violência, garantindo assim as informações necessárias para que, primeiramente, a gente tenha dados, né, básicos que a gente possa identificar que isso aconteceu. Dida mencionou que hoje os dados que nós temos vêm do que é captado na imprensa de violência que é relatada, então a gente sabe que tem uma subnotificação imensa e não tem dados oficiais. Então, para que a gente possa ter esses dados, a partir dos dados também esses estudos, levantamentos sobre quais são as violências cometidas, suas características, o perfil de quem agride, de quem é vítima, e também estudos mais aprofundados sobre as causas e os fatores relacionados à violência. Os fatores que aumentam ou diminuem o risco de violência e os que podem ser modificados por meio de intervenções. A gente criar estratégias do enfrentamento à violência a partir do que a gente identifica que possa diminuir o risco dela ocorrer ou prevenir que aqueles que aumentam existam. Uma outra recomendação é aprovar a lei de criminalização dos crimes de ódio e intolerância, garantir a investigação, o processo e a responsabilização de agressores, né, e assegurar que servidores públicos da segurança pública e do sistema de justiça sejam preparados e preparadas para lidar com as características específicas
dos casos de LGBTQIA+fobia. Dida mencionou também que a gente ainda hoje não tem a lei específica de criminalização, isso foi muito conversado ao longo do curso, que a gente tem uma equiparação com crime de racismo, que não é suficiente ainda, e a gente precisa também que quem vai estar do lado da segurança pública como servidor, servidora, os agentes do sistema de justiça, também respeitem já o que a gente tem estabelecido de lei. Não adianta a gente estabelecer formulários, a gente criminalizar se quem está servindo, nesse momento, os agentes da justiça não vão respeitar e registrar e lidar com os casos de violência a partir também do seu caráter LGBTQIA+fóbico. Então, a gente precisa adaptar os procedimentos desse sistema de segurança e justiça para garantir, como eu acabei de dizer, que esses processos sejam adequados a essas características. A gente não pode mais permitir que a gente tenha claramente, evidentemente, situações em que houve um crime de caráter LGBTfóbico e isso não seja mencionado ou registrado ao longo da investigação. No campo do trabalho, nós temos algumas recomendações. Uma delas, a criação de políticas que ampliem a empregabilidade das pessoas LGBTQIA+, especialmente das pessoas trans. Ao longo do curso, a gente também viu como se toda a população LGBTQIA+, ela tem uma dificuldade do acesso ao mercado de trabalho ou da manutenção do seu emprego, a população trans é especialmente desafiada. A gente também pensa, por um outro aspecto, a criação de espaço de qualificação profissional para a população, também reconhecendo as dificuldades específicas da população trans, especialmente dedicada a elas, exista esses cursos, esses espaços de qualificação profissional, para sanar algumas debilidades. E também a criação de mecanismos de escuta de trabalhadores, trabalhadoras LGBTQIA+, nos locais de trabalho. No campo da saúde, a gente tem mais algumas outras, realizar ações que contribuam para a quebra de paradigmas a respeito das peculiaridades no acolhimento da população LGBTQIA+. A gente sabe que a população LGBTQIA+, assim como outros grupos populacionais relevantes, especialmente para a questão da saúde, as demandas das mulheres são diferentes das demandas dos homens, a população negra tem suas demandas diferenciadas que deveriam também ser atendidas, a população LGBTQIA+, também tem as suas. E a gente tem que quebrar, então, paradigmas que são estereótipos já formados para a população que conduzem o atendimento, ou a não qualidade também, do atendimento à população que busca os serviços de saúde. Uma demanda antiga e que, infelizmente, porque é a mais simples de ser implementada, ela não é feita ainda, é a garantia do respeito ao uso do nome social e identidade de gênero das travestis, mulheres e homens transexuais nos serviços de saúde. Infelizmente, muitas são as pessoas que se recusam a respeitar uma questão tão basilar em relação às outras pessoas. Também dentro da questão da saúde, se demanda uma melhor estrutura de financiamento e fortalecimento do processo de ensino e aprendizagem para atuação com a população LGBTQIA+. A gente sabe que existe uma deficiência grave ainda nos cursos de formação dos profissionais que vão atender a população e também a gente precisa de um fortalecimento das capacitações, das formações e das atualizações que devem ser realizadas com profissionais que já estão em atuação nos serviços. E também com profissionais de saúde, a realização de oficinas sobre acolhimento, gênero, sexualidade e dinâmicas socioeducativas e que isso aconteça de maneira continuada, tanto para a gente assegurar a atualização profissional com as questões que vão surgindo e também para atender que existe uma rotatividade de profissionais e garantir que quem esteja no serviço receba essa formação. Deixe-me ver. Temos ainda realizar discussões com profissionais de saúde para que compreendam os processos sociais que provocam o adoecimento das pessoas LGBTQIA+, para além de fatores biológicos. Remo, na sua fala, ele lembrou que existem questões sociais, psicológicas, econômicas, uma diversidade de elementos e que elas também influenciam no adoecimento, são determinantes também da saúde de pessoas LGBTQIA+. Então, a gente precisa de um olhar para além do meramente biológico. A gente também pede a ampliação da qualificação técnica de profissionais e equipes de saúde para proporcionar uma escolha qualificada, uma interação humanizada, cidadã, solidária
entre a própria equipe, entre as pessoas que buscam os serviços, a família e a comunidade. Essa escuta qualificada ela é essencial para que a pessoa que busca o serviço de saúde, que seja LGBTQIA+, ela se sinta acolhida e vista para além de um estereótipo, de um estigma e também apenas dos fatores biológicos que nem sempre vão ser suficientes para explicar a demanda que a pessoa vem a apresentar. As recomendações são essas. A gente, nesse material que vai ficar disponível, a gente, né, está disponível na internet, nas Gestos, nas redes sociais, sempre com os Gestos PE. E apenas lembrar que a gente sempre faz isso nos nossos eventos, é lembrar que a gente tem uma campanha contínua de financiamento para Gestos, para que a gente tenha autonomia institucional para realizar ações como essas. E aí você pode, é só ir ao site da Gestos ou seguir esse link, gestos.colabore.org/2-10, né? Ou entrar em contato com a Gestos, números que estão na tela e que a gente pode depois tornar um pouco mais acessíveis, para que você possa abraçar a causa da Gestos e estabelecer conosco uma parceria. Então, muito obrigada. As recomendações, como foi mencionado no início, elas vão ser encaminhadas aos poderes legislativos, tanto municipais quanto estadual de Pernambuco, e vão ser divulgadas também no site da instituição e nossas redes sociais. A gente espera muito que elas sejam levadas adiante, sejam implementadas, porque elas são fundamentais para que a população LGBTQIA+, possa efetivamente ter os seus direitos respeitados e possa exercê-los em paz, em tranquilidade e com cidadania plena. Muito obrigada. Bom, gente, a gente queria finalizar agradecendo a todo mundo, agradecendo aqui também a presença do nosso tradutor de Libras, que está aqui com a gente, que é Eduardo, sempre parceiro da Gestos também. Também agradecer a Simone, que também está aí no revezamento com o Eduardo. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui na sala com a gente, mas também todo mundo que está ligado pelo YouTube. Dizer que as cartilhas vão estar, a partir da próxima semana, disponíveis aqui na Gestos. Mas, para quem já quiser acessar, na segunda-feira a gente vai colocar já o link de todas as cartilhas no nosso site, para que todas as pessoas possam ter acesso, né? A gente sabe que hoje é muito difícil para a gente mandar para todas as pessoas, ela física e tal, mas ela vai estar disponível online no nosso site, para que todas as pessoas daqui, de fora, né, também do Brasil inteiro, possam acessar e que ela possa servir, de fato, como instrumento de defesa, né, de orientação da população LGBTQIA+. Então, a gente fica muito feliz de estar nesse projeto com vocês todos e todas. Agradecer ao Alberto, que entrou aqui, que também foi aluno da nossa formação, dizer que foi um prazer ter todo mundo, assim, tantos ativistas reunidos e tão comprometidos, e também os professores e professor e professoras comprometidíssimos na defesa dos direitos da população LGBTQIA+, são nossos parceiros. A gente quer muitíssimo mesmo agradecer a todo mundo e dizer que a gente segue somando forças. A Gestos está sempre se colocando junto dessa população e de outras populações vulneráveis, para que a gente siga aí construindo uma democracia realmente que caiba a todas as pessoas, que respeite o direito de todos os cidadãos, cidadãs, e que a gente possa construir, de fato, o direito na prática. Então, é isso, minha gente. Obrigada a todo mundo que está aqui, a todo mundo que está assistindo a gente. Prazerzão, um beijo, bom final de semana, cuidem-se e vamos seguindo juntos, e juntas e juntos. Tchau, tchau.